no programa anterior estivemos por Corfu, na Grécia, juntamente com o nosso guia Ângelo, grego que fala um pouquinho de português. Ele nos contou toda a história da cidade e muitas curiosidades. E claro que a gastronomia não ficou de lado. Realmente, Corfu tem muito a oferecer. E no programa de hoje estamos em Corfu, na Grécia. Hoje visitaremos o Palácio de Aquiles, uma das mansões reais mais importantes da Europa, mandada construir pela Imperatriz Elizabeth da Áustria, também conhecida como Sissi. O nosso guia Ângelo vai desvendar todas as curiosidades aqui deste lugar memorável. Por isso, fique conosco e não perca! Nós estamos no Aquileu, em Corfu, o palácio mais procurado da cidade. Aquiles, a verdade que a mãe dela chama-se Tétis, na mitologia grega, e ela, para tornar-se o filho dela, no Aquiles, imortal, como foi ela. Claro que tinha o rio Styga, como chama-se, mas ela tinha sempre o menino Aquiles. Aquela parte, o calcanhar de Aquiles, não tinha a água maravilhosa. Assim que alguém, no caso que alguém queria matar o Aquiles, o poderia matar só no calcanhar. Todos temos o calcanhar de Aquiles, a parte mais fraca do nosso corpo. Então Paris, que sabia do problema de Aquiles, porque Aquiles tinha um carácter muito difícil, Aquiles deu a morte a Héctor que seja o chefe dos troianos. A verdade que, claro, Apolo, o deus que ajudava sempre os troianos, explicou tudo a Aquiles, o problema tudo a Paris, o problema de Aquiles. Paris é o homem que havia roubado uma mulher casada com Menelau, Helena, a bonita da mitologia grega, o jovem. Então, Paris, como flecha, deu-se a morte, o calcanhar de Aquiles que todos temos. Então, é a mitologia grega, claro, tem muitos... O palácio encontra-se no sudoeste da ilha e tem um estilo neoclássico de 2 andares, com estilo pompeano, reunindo elementos dóricos, jônicos e românticos. Foi construído em 1889 e em 2 anos, até o ano de 1891. Ela representa o filho dela como um menino aqui, mas tem os lábios, por um lado aqui, não, com uma sorriso, e por outro lado, uma tristeza. É o significado, não? São os sonhos dela que não poderia não cumprir, os sonhos dela. E, claro, o barco aqui destruído, como os sonhos que tem, não? Aqui nós vemos a estátua inspirada no filho da Sissi. Ele teve problemas com drogas e morreu em Áustria com 33 anos. E, claro, o que temos aqui mais? Temos, claro, o Palácio de Sissi, 800 metros quadrados. Aqui é a entrada dos jardins do palácio. A construção do local é conservada até hoje devido ao Guilherme II, que em colaboração com os agrônomos e jardineiros transportou raras espécies de plantas do exterior, dando um ar exótico. A escada é ladeada com 4 estátuas de mármore dos deuses de Olimpo, colocados sobre bases. Aqui em cima temos uma vista muito bonita. Era onde Sissi ia para tirar as suas férias nos seus últimos 7 anos de vida, de maio a setembro. Ela sofria de tuberculose e como a ilha é muito verde e tem muita umidade, ela não podia ficar aqui por muito tempo.
aqui temos a estátua dela na entrada. É uma estátua que traz aqui o marido dela, após a morte de Sissi. Tinha uma irmã, chama-se Helena ou Nené, e normalmente a irmã devia ser casada com o primo dela, Francisco José, mas ela foi a mais bonita. Assim que quando ela tinha 16 anos, ela pediu ela a matrimônio, a casar. E o casamento foi em Viena, onde que vivia ela, mas a verdade é que tinha problemas com a sogra, a tia, né? A sogra. E por isso gastava dinheiro e começou a viajar pelas partes do mundo. Mas, por outro lado, a verdade é que ajudava sempre aqui os pobres, não? Toda a gente que precisava, não? De uma ajuda. Então, a estátua dela, 1,74, 50 kg de peso, a característica do corpo dela é esta, a cintura. 49. Destruiu todo o corpo dela, não poderia respirar muito bem, assim que tinha esta parte do corpo muito magra e tinha uma obsessão com as dietas, foi a primeira famosa anorésica do mundo, como já explicava, e também ela tinha problemas por queixo, porque após os 40 anos, claro, tem todas as rugas, não, mas começar o corpo não a ser mais velho, normal, e por isso temos aqui os espelhos, uma vez chamávamos de espelhos mágicos, como Luna Park. Assim que todas as mulheres pareciam mais magras, mais bonitas, mais jovens, como agora que temos o filtro, Instagram. E também temos aqui os relógios destruídos todos, assim que não passa o tempo. Não tem que passar o tempo, assim que os anos não tem que, sempre tem que ficar lá, sempre jovem, ela. E claro, por outro lado, se namorou da mitologia grega e por isso temos aqui os baixos relieves, Zeus, os titanes, a titanomaquia, os pais dos deuses de Olimpo, os titanes aqui, Crono, no primeiro, Medusa, a Gorgona, com os olhos, ela poderia tornar numa pessoa, numa pedra, tinha sempre o cabelo como os serpentes, não? É o símbolo de Corfu, e Aquiles, por outro lado, Aquiles, o herói da mitologia grega, imortal, tinha só o problema, o calcanhar que todos temos, então, o calcanhar de Aquiles. Aqui temos uma alegoria, Galope, 1291, é o ano da fundação do palácio, as 4 estações. Uma alegria que tem. Já temos o relógio de que falava, destruído. Temos as estátuas pequenas aqui, de Atenas, aqui como estratega, não? E por outro lado, Hera, aqui a lareira, mármore de Porto Venere, Itália. Ligúria, não é? Mármore preto. Como a maioria dos móveis originais ainda estão expostos, é possível sentir um pouquinho de como a imperatriz passava os seus dias e entender o porquê ela se refugiava aqui. Em cima nós temos uma arte do juízo de Jesus Cristo. Sissi se casou muito jovem, tendo apenas 16 anos. Ela viveu um matrimônio muito infeliz ao lado do Francisco José. Temos aqui o prato Miramare, o palácio em Trieste. Trieste, famoso palácio de Miramare. Ela aqui parecida a Romy Schneider, já vê-se aqui não, a característica do corpo com lápis. E o que temos aqui é uma fotografia capturada aqui não, em preço, o Luís Lucchini, o matador. Ela deu-se a morte em Genebra. Fica muito contente porque tinha planos na cabeça só de matar uma pessoa importante. E por isso deu-se a morte e logo depois suicídio. Não, já está em cárcere. Claro, estamos falando do dia 10 de setembro do ano 1298. Então, os polícias aqui não, de Genebra, e o corpo dela fica agora enterrado no Magdalen, em Viena. Aqui que temos mais? Temos outros objetos pessoais do segundo dono do palácio.
Ele que chegava aqui com o navio dela, que foi o maior naquela época, Hohenzollern, chama-se, 116 metros aqui, com uma bandeira original, esta original. O Deus está conosco, 1270, a bandeira de Prússia também porque Prússia fez parte, não, do império dela. A verdade é que o Kaiser alemão nasceu como um menino, tinha uma mão mais pequena e por isso tinha sempre um carácter difícil, ficava sempre escondida aquela mão. Agora, por exemplo, temos só nos retratos dela, não temos fotografias, porque ficava sempre longe de todos os hóspedes. E claro, tinha luvas, assim que ficava sempre, precisava de ter escondida a mão esquerda. E gostava de apoiar aqui as mãos, e todos muito longe, não, dela. Tinha selo de cavalo, indica que tinha um carácter difícil, maltratado pela mãe, a mãe dela. Com ela tinha muitos problemas, então um carácter difícil. Aqui tomou a decisão de começar a Primeira Guerra Mundial, no ano 1914. Se você acabou de chegar, seja bem-vindo a Corfu, na Grécia. Estamos no Palácio de Aquiles, um dos emblemáticos pontos da ilha, repleto das mais variadas relíquias da história. Estamos também conhecendo a história da Imperatriz Elizabeth, mais conhecida como Sissi. Continue conosco e não saia daí! Sissi, já morta, e aqui temos o marido dela, que agora tem 80 anos, aqui, e recebe o segundo dono do palácio, ela, o Kaiser Guilherme II. Então, temos dois proprietários aqui importantes, o marido de Sissi e o alemão, austríaco e alemão. Ela foi austríaca, não? Aqui é o seu marido. Então, em Schönbrunn. E o segundo dono do palácio começou a Primeira Guerra Mundial, logo depois. E morreu em Holanda, no ano 1940, logo depois, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele traz peças aqui, há 7 peças, aquela estátua, a única que traz aqui o segundo dono do palácio, para substituir a estátua de Aquiles morente. E temos aqui o primeiro carro em Grécia, foi ela que traz aqui o primeiro carro, Mercedes, aqui. E a irmã dela ela se casou com Constantino de Grécia, no ano 1905. Os avós do Constantino, o último rei de Grécia, e a reina de Espanha, Sofia. Não? Então, os avós. Então, claro, estamos aqui falando dos membros da família dela, e a verdade é que a gente não tinha muita simpatia, né? Porque os alemães aqui, os nazis, claro, tinham problemas logo depois. Assim que o palácio fica agora, tornou-se num museu, como já explicava. Aqui temos a autobiografia do Francisco José, por este lado, a única coisa que temos aqui que pertence ao marido de Sissi, lá dentro, não? O livro, a autobiografia de Francisco José, austríaco. Mas temos também os móveis aqui, fantásticos, sempre com esta, que chama-se meandro. Meandro significa o que é isso? Sim, meandro. Meandro são os rios. Meandro, não? Mas a verdade, se deu a mão, vamos fazer esta coisa aqui, a verdade é que temos o mesmo emblema, símbolo. E que significa isso? Uma guerra entre a personalidade humana e, por outro lado, os deuses do Olimpo. Então, falamos sempre da filosofia grega. Então, o símbolo grego chama-se a linha grega. E nós viemos em uma boa altura. Estava a ser exibida a coleção de homenagem a Maria Callas, a famosa cantora de ópera grega. O seu falecimento foi em 1988 em Paris. Aqui encontramos alguns dos seus pertences. Na escadaria vemos a estátua de Hera, da deusa da família, e do outro lado Zeus, marido de Hera. Temos também aqui o retrato
de Kaiser alemão, Guilherme II, que tem luvas, como que explicava, não? Que tinha problemas. Então, uma mistura, é tudo junto aqui que temos. Vamos ver mais coisas. A última, aqui, uma vez que foi a cozinha do palácio, a deusa Afrodite, da beleza, não? Que temos aqui. Afrodite, ou seja, Vênere. Este último chama-se a cozinha, mas também agora parece não muito como o andar de Sissi. Aqui temos uma cama pequena, singular, bronze. Então ela descansava sempre aqui, não? E claro, temos a verdade é que ela tinha um problema, o vício, fumava muito e tinha problemas com tuberculose. Então, nos retratos, nas fotografias que temos, ela fica sempre muito séria, aunque foi a mulher mais bonita do mundo, está sempre séria, com a boca fechada. Nunca sorria, não? E tinha problemas porque fumava muito e, claro, com os problemas que tinha, foi um problema, não é? Então, a flecha que temos aqui, para recordar sempre, não? O calcanhar de Aquiles, a lâmpada. O marido dela, quando tinha 23 anos, no ano em que se casou com a Sissi, Sissi tinha 16 anos aqui, aqui tinha 24 anos, temos umas imagens, não? Umas fotografias dela. Aqui temos os armários, sempre com as figuras mitológicas, e este espelho que traz aqui no ano 1891. O passeio é permitido no primeiro andar, onde há uma capela, alguns quartos e salas. As escadas são bloqueadas. Não é permitido acessar internamente os demais pisos. Armado de Napoleão Bonaparte, os burgueses, a família burguesa em Roma, mas tinha problemas económicos. E se sabia dos problemas económicos, assim que logo começou a comprar tudo o que tinha. E estas estátuas normalmente pertencem àquele palácio, não? Um prédio de burguesa em Roma. A decoração externa é vestida de diferentes esculturas, ainda da época da Imperatriz Elizabeth, com heróis favoritos, figuras mitológicas e formas de deuses. Apolo foi um deus grego, foi o deus mais venerado no panteão grego depois de Zeus, o pai dos deuses. Aqui é uma estátua do mar, com um golfinho Triton. E nós vemos aqui a estátua que a imperatriz mais gostava. Essa foi a primeira estátua do palácio, mas agora fica escondida porque o segundo dono do palácio não gostou muito dessa estátua e por isso a transferiu para cá. Como vocês podem reparar, ela precisa ser restaurada, porque foi feita com mármore branco e foi construída em 1284. Isso significa 5 anos após a fundação do palácio. É uma estátua fantástica, porque aqui nós vemos o sofrimento de Aquiles. Outra coisa distinta, aqui vê-se quase 10 milhões de árvores tem. A ilha de Corfu, 4 milhões são os oliveiras, 3 milhões os ciprestes, e logo temos na primeira Magnólia, aqui, primeira vez que traz aqui, ela mesma, com as flores grandes, primeira vez aqui na Grécia, não é? Então, e por outro lado, temos muitas flores. E temos aqui uma mulher, não é Sissi, uma mulher desnuda, chama-se Frine, a modelo de Praxiteles. Praxiteles foi o escultor que deu movimento a todo o corpo. Quando você vai ir a Atenas, temos as estátuas de escuros, de grande tamanho, que estão sem movimento.
como um mimo. Agora chegou o momento de ficarmos com um pouco de música tradicional grega para você que nos acompanha. Em todos os programas da Grécia, passamos um trecho do concerto que tivemos no Iate Kuriakos, lá em Poros. Στα μάτια και θα καταλάβεις όλα όσα θέλω να σου πω. Της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφεις αγαπώ. Της καρδιάς μου και ξεκινά στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Θα είναι το ταξίδι που θα κάνεις από κοινά, που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφεις αγαπώ. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με να νιώσεις όλα όσα θέλω να σου πω. Της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφεις αγαπώ. Πάρε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκινά στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Κάνε το ταξίδι που θα κάνεις από κοινά, που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφεις αγαπώ. Ευχαριστούμε! Gracias! E no próximo programa, estaremos por Corfu, na Grécia. Continuaremos a nossa visita ao Palácio de Aquiles, mandado construir pela Imperatriz Elizabeth da Áustria, mais conhecida como Sissi. Também iremos até a antiga residência do príncipe Filipe. E se pensa que paramos por aí, está enganado. Seguiremos viagem até Paxos, por isso não perca a nossa próxima rota. Te esperamos!